Fala pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez no Papo de Red. Eu sou Emerson Lima, CEO da Salter, e hoje a gente vai bater um papo sobre o assunto do momento: inteligência artificial e nuvem estão revolucionando o atendimento dos clientes. Quando eu falo revolucionando, é porque realmente está mudando tudo muito rápido mesmo. Né, Igão? Com certeza. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou diretor aqui da Vertical de Enterprise. Especificamente estou falando bastante coisa de varejo. Mas é isso mesmo, Emerson. A gente pesquisou um estudo do Google, como estudo de caso, benchmark, dados que fazem a gente parar e pensar: nossa, cara, isso está acontecendo mesmo. Desde casos como Ents, como Priceline, Gordon Food, entre outros. Pois é, exatamente isso que está chamando a atenção. Tem alguns números, cara, quando a gente olha, tipo, 70% dos clientes esperam que a empresa conheça tudo sobre ele, tipo, todo o histórico da vida dele, tudo que já aconteceu com ele naquela empresa. E aí imagina que quando a gente liga para um banco, a gente tem que explicar toda vez tudo. Tipo, é um saco isso, cara, é bem frustrante. Tem alguns dados que diz que mais de 70% dos clientes se irritam quando não tem uma experiência personalizada, quando ele, tipo, entende que ele não está sendo tratado como um indivíduo e sim como mais um cadastro dentro de um processo qualquer. E aí a gente junta isso com a rotatividade absurda que tem nos call centers, né? Então, tipo, sistemas dessas empresas em geral parece que parou no tempo. Não é só uma questão de que precisam mudar, acho que é uma questão já de sobrevivência das empresas que trabalham com atendimento em geral. E é aí, cara, que a IA generativa entra como um super-herói, né? Literalmente. Os números são impressionantes. Ganho de produtividade entre 30% a 45%. Mas o que mais me deixa impressionado é na redução absurda que a gente consegue fazer de pessoas com contatos reais. Mais de 50%. Cara, é muita coisa. Sabe o que eu acho legal nessa abordagem que a gente tem com o Google aqui? É que a gente está focando em 4 pilares muito claros. Primeiro é, obviamente, aumentar a produtividade dos atendentes. Então, ninguém merece ficar perdido num sistema confuso, né? Cheio de telas, com um monte de regras e tudo mais. Acho que o segundo é a gente conseguir aplicar ao máximo autoatendimento com inteligência artificial. Isso a gente consegue resolver hoje muito bem com um esforço relativamente pequeno, tem muita coisa pronta. E o terceiro lugar, Igão, acho que é a gente conseguir modernizar as infraestruturas desses ambientes para que eles consigam suportar a quantidade de transações que a gente passa a permitir. E o quarto, obviamente, é no final disso tudo a gente conseguir extrair insights e olhar para a maioria desses dados de uma forma que a gente consiga transformar esse monte de informação que está jogada em inteligência de verdade. Vamos começar pela produtividade dos operadores. O Agent Assist, que me chamou muita atenção. Cara, é genial. Imagina o seguinte, imagina que você tem um estagiário mega inteligente o tempo todo do seu lado. Ele vai ficar te sugerindo ali qual o próximo passo e te ajudar a encontrar as informações que você não está encontrando nos sistemas e vai te ajudar, por exemplo, resumindo os e-mails e transcrevendo chamadas para dentro do sistema, que hoje é um grande desafio para os operadores ficar digitando tudo que aconteceu numa chamada dentro do sistema. E o mais louco disso, imagina que o cara é poliglota, velho, ele fala mais de 100 idiomas e você pode inclusive pensar, extrapolar para call centers onde você tem necessidade de ter atendentes bilíngues, por exemplo. A gente tem um caso na Priceline que os caras estão usando isso para acelerar a busca interna. Tá funcionando bem pra caramba lá essa parada. E no autoatendimento? A ideia é simples, mas genial. Deixar o humano fazer com que só o humano sabe fazer bem. É isso mesmo. Por exemplo, você pega o Dialogflow, falar um pouco de Technicase aqui, alimenta ele com tudo que você já tem lá no chama de FAQ ou na seção de ajuda da página, na sua página web, no seu site, né? Pega tudo aquilo que já está escrito, joga no Dialogflow, a gente coloca um agente de AI trabalhando em cima e esse agente começa a responder às pessoas sobre questões que são bastante simples, mas que às vezes as pessoas têm preguiça de pesquisar no site, têm dificuldade. A partir do momento que você coloca um agente de voz respondendo essas perguntas, você tem um baita ganho aí de eficiência e de produtividade. Acho que tem uma coisa importante também que é a gente conseguir traquear, né? Então, de onde estão vindo essas informações que estão sendo respondidas? Então, você garante que não está sendo feito algo da cabeça de alguém. Tipo, tem um tracking ali das informações que estão sendo usadas.
A GE, por exemplo, está usando algo como isso e está ajudando os clientes a resolverem sozinhos problemas de eletrodomésticos. Na GM, os caras estão usando isso no carro, naquele sistema que chama OnStar dos carros da GM, né, da Chevrolet, e eles estão ajudando e dando suporte à navegação do motorista, por exemplo. Enfim, quando a gente junta tudo isso, o que a gente está fazendo é liberando o humano para fazer coisas que realmente só o humano sabe fazer. Como, por exemplo, tarefas mais criativas ou estratégicas. Mas para tudo isso funcionar direito, tem que mexer na estrutura toda, né? O sistema antigo não aguenta. Com certeza. Tipo, aí que entra, por exemplo, o Contact Center AI, que a gente usa bastante, que é uma plataforma, uma solução que já nasce para atendimento, mas pensada em AI. E além de ser escalável e funcionando em todos os canais e com uma pegada muito mobile first, assim, tudo você consegue resolver a partir de qualquer dispositivo móvel, né. O que a gente está vendo em alguns casos com a aplicação dessa plataforma, tem empresa reduzindo em mais de 45% o tempo médio de atendimento. Eles têm uma métrica que chama TMA para isso. E tem uma outra métrica também, que é a taxa de abandono, ela diminui em mais de 60%. Então, acho que são números que fazem a diferença real no dia a dia das empresas e das pessoas, né. E essa parte de dados e insights, cara, acho que é onde a mágica realmente acontece. Pois é, com certeza. Imagina a gente conseguir analisar milhares de conversas todo dia. Com isso, a gente consegue entender a qualidade do atendimento, por exemplo, sentir o humor do cliente, a gente consegue até prever se ele está pensando em cancelar alguma coisa, ou se ele está pensando em desistir daquele atendimento. A gente consegue, inclusive, cruzar dados, por exemplo, de qual o melhor atendente para fazer o atendimento de um cliente específico. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Telos, e ela analisa mais de 60.000 chamados por dia. Eles conseguem monitorar como que as pessoas estão falando da marca quase que em tempo real. É inteligência aplicada num negócio de verdade mesmo, saca? Você conseguir ter sensibilidade do teu cliente em tempo real, de uma maneira muito simples e eficiente. E o bacana é ver como tudo isso se conecta. O caso do Gordon Food Service, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. Cara, esse caso é muito bom mesmo. Eles tinham um sistema B2B antigo e meio que travado já, tava zoado, assim. E os clientes já queriam uma experiência tipo Netflix, sabe? Simples, rápido, sem complicação. Os caras tiveram que se virar lá. O que que eles fizeram? Eles criaram uma nova aplicação no Google Cloud e aí usaram série de ferramentas que a gente tem lá, tipo Kubernetes, integrações, e o resultado foi que eles saíram de 4 atualizações que eles faziam por ano nos sistemas para 8 atualizações por dia. Isso é muita coisa. É impressionante mesmo. Cara, eu vi que um executivo de lá falou uma frase, cara, que ficou marcada. Lançar uma funcionalidade em menos de 24 horas, cara, era coisa de ficção científica. Hoje eles fazem isso toda hora e sem derrubar o sistema. Cara, se a gente olhar para esse setor de CPG, né, bens de consumos que a gente fala, a urgência ainda é maior. Tem startup aparecendo todo dia, tem consumidor mudando de comportamento na velocidade da luz e absolutamente tudo está virando digital. Acho que essa é a realidade. E tem um dado importante que são empresas digitalmente maduras, né? Que dão um retorno até 3 vezes mais para o acionista. Acho que não é só tecnologia, né? Tem que ter um plano bem financiado, cara, estruturado, tem que ter times preparados, senão vira só mais um projeto que não entrega nada. A gente tem alguns exemplos que foram aplicadas, tipo visão clara, agilidade, pressão, principalmente um time muito bem preparado para tocar essas mudanças. Então, resumindo a nossa conversa, não é só sobre adotar IA, né? É ou migrar para a nuvem, é sobre repensar completamente como a gente opera, como entrega valor para o cliente e diretamente para o negócio. Eu acho que é isso que a gente vem construindo, né? Gerar valor real para os clientes dos nossos clientes utilizando AI. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês, cara. Como que a gente vai fazer com toda essa tecnologia, com IA que resume conversa, que entende comportamento, que prevê demanda? Qual que vai ser o nosso papel como ser humano na construção e no entendimento desse futuro? Que o toque humano vai ficar cada vez mais estratégico, mais focado no que só a gente consegue fazer bem, como ser criativo e resolver problemas complexos. Acho que fica essa reflexão, né, para todo mundo. E obrigado, Igão, pelo papo de reggae. Se você está liderando a transformação digital no seu negócio, continua com a gente, porque tem muito mais coisa boa vindo por aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Bora!